Dando continuidade, então, à nossa programação, antes do nosso intervalo, nós teremos agora a palestra com o tema Retomando o Rumo, como reconstruir a sociedade da bondade. E nós convidamos para desenvolver este tema a senhora Carmen Migueles. Carmen Migueles é historiadora e professora da Fundação Getúlio Vargas. De imediato, então, passamos a palavra a Carmen Migueles para a sua apresentação. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar em Porto Alegre, uma cidade do meu coração. Fiz a minha graduação aqui, é uma cidade realmente que eu adoro e que eu aprendi muito. Então, é sempre muito bom estar aqui. Eu estudo e pesquiso gestão há muitos anos. E nunca, na minha vida, parei para pensar sobre a bondade. A Gigi estava falando sobre a propriedade dos palestrantes no fórum anterior aqui, cada um falando sobre temas de muito domínio. Eu aceitei o convite da DCE do Rio Grande do Sul para falar, aceitei primeiro, recebi o tema depois. Quando eu olhei para aquele tema, eu pensei, e agora? Está aí um tema sobre o qual eu não sei nada. Por que escolheram a mim para isso? Bom, pensei em ligar e tentar renegociar o tema. Mas lembrei de uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. A vida nos coloca desafios para os quais nós nunca estamos preparados. E se tem uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem dessa disciplina sabendo, é que quando vocês não sabem nada, vocês sabem que vocês podem ir aos livros. Chegando aqui, tentei descobrir o autor da maldade. E descobri que foi o D'Amico. Eu comecei a procurar, então, como muitos palestrantes aqui fizeram, eu fui procurar a etimologia da palavra. Bondade vem de bom, bom vem de bônus. Bônus significa a predisposição ou a ação de fazer coisas úteis e agradáveis para os outros. Era impossível falar 1 hora sobre a predisposição ou a ação de fazer coisas úteis e agradáveis para os outros. Muitas vezes na vida, então, quando a gente precisa explicar uma coisa, a gente pode explicar pelo que não é. O que é um cavalo? Um cavalo é um não cachorro, é uma não galinha. Eu falei, vou tentar explicar a bondade a partir da perspectiva da maldade. Fui tentar entender como é que eu podia entender a maldade. Tema teológico tão complexo e tão profundo escapava totalmente da minha compreensão e eu pensei, nossa, temos o padre, por que não ele? Fui falar com o padre Zé Roberto. Padre Zé Roberto, se o senhor tivesse que me dizer qual é a essência da maldade, como é que eu sei que uma pessoa é má? O padre Zé Roberto chegou para mim e disse assim, Carmen, o mal maquina. O mal tem a intenção de fazer aquilo e essa é a diferença do mal para as distrações quando a gente faz algo que não quer. Mas aí eu lembrava meu querido pai me dizendo assim, Carmen, é sempre, e eu não sei de quem que ele ouviu essa frase e me ocorreu o nome de uma santa, mas eu também não tinha certeza. É muito mais fácil se fazer o bem que quer, é muito mais fácil fazer o mal que não quer do que o bem que quer. Que mal é esse que eu faço sem querer? Tentei entender isso como um antônimo da bondade. Durante esse percurso, para fazer essa reflexão, eu fiquei tentando chegar na essência do que seria a bondade. Eu fiquei pensando, se bondade fosse um cheiro, seria cheiro de quê? E eu pensei no cheiro do bolo que sai do forno da avó. Se bondade tivesse um cheiro, talvez o cheiro fosse esse. Se bondade tivesse um gosto, que gosto seria? Se bondade tivesse um gosto, o gosto seria doce e suave. Se eu pudesse usar o dicionário para traduzir emoções, o que é sinônimo de bondade na perspectiva daquele que recebe o ato de bondade? Paz, carinho, aconchego. É a sensação daquele indivíduo que recebe um ato de bondade. É como um colo. Ora,
Olhando para isso, então, a gente pode imaginar que os antecedentes da bondade seriam empatia, cuidado, carinho. Se eu tenho essa predisposição em relação ao outro, eu consigo, então, fazer um ato de bondade. Quando a avó coloca o bolo no forno, ela teve um trabalho cuja única intenção é alimentar a alma de alguém, porque bolo não alimenta o corpo, né? Só alimenta a alma, para o corpo até faz mal. Então, começando a pensar sobre isso, eu comecei a tentar prestar atenção em momentos de maldade, tentando entender como é que eu cumpri essa missão que o D'Amico me deu, que eu não sabia cumprir. Eu estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro e estava um dia de um calor enorme. O asfalto estava muito quente. Eu passei na frente do supermercado e uma pessoa que tinha levado um cachorrinho muito bonitinho para passear, amarrou o cachorrinho na grade do jardinzinho em torno da árvore e entrou no supermercado para fazer as compras. Eu olhei aquele cachorrinho e ele levantava 2 patas e levantava 2 patas. O chão estava queimando as patas dele. Era uma maldade. Mas aquela pessoa não fez aquilo com aquela intenção. Ninguém pega um cachorrinho, muito bem cuidado, bota numa coleira, leva no caminho do supermercado para torturar o pequeno animal naquela situação. Qual foi a causa desta maldade? O autocentramento. Dá para imaginar essa pessoa consumida nas suas preocupações, nos seus medos, nas suas angústias, ou no hedonismo, antecipando a balada da noite, de sapato, colocou o cachorrinho amarrado ali, sem nenhuma empatia. Empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, se colocar nos pés do outro, literalmente, não tinha estado ali. Mas o cachorrinho foi vítima da maldade. Eu estava refletindo sobre isso, e esse dever de casa do D'Amico me pegou, de fato, pelo pé. Estava na praia, caminhando no fim da tarde, passei por um grupo de adultos conversando numa rodinha, tomando cerveja na areia e uma criança chorando. A criança queria atenção. Ela estava exausta. Um dia de calor na praia do Rio de Janeiro é algo que uma criança pequena não tem resistência física para tolerar. Daqui a pouco eu escuto um homem dizendo: nossa, esse menino é muito mal educado, não deixa a gente conversar, não deixa a gente parar um minuto, fica o tempo inteiro aqui torrando a paciência, tem que disciplinar essa criança. E, de repente, aquela criancinha me lembrou aquele cachorrinho no sol, com os pés queimando, uma criança exausta, muito tempo na praia. Os adultos se divertindo numa rodinha e bebendo cerveja, e aquela criança ali, precisando de conforto, precisando de descanso, precisando de acolhimento, e você vê um adulto julgando a criança a partir do lugar do egoísmo. Aquele adulto queria estar ali, hedonicamente se divertindo, batendo papo com os adultos. E aquela criança estava importunando. Sem atenção, sozinha, cansada e sendo julgada a partir de um local de não empatia. Esse adulto, do lugar do seu egoísmo, era exatamente o oposto e o antônimo do forno da avó. E a gente escuta isso o tempo inteiro, e eu estava outro dia vendo um debate nas redes sociais sobre como criar bebês. Uma amiga minha, que é neonatologista, me diz o seguinte: Carmen, a gente não imagina o trauma de um bebê recém-nascido. Ele está no escuro, a vida dele inteira, num lugar que tem muito barulho, porque o útero materno é muito barulhento. Tem o bater do coração da mãe, a digestão da mãe, a voz da mãe ecoando dentro, e essa criança está ali completamente dependente naquela situação. De repente, ela passa por uma situação traumática, ela é apertada para nascer, ela sofre durante o período do parto, e depois, aqui fora, ela sente dor na primeira respiração, por isso que ela chora.
E a dor do ar entrando nos pulmões, que provoca aquele choro, é fundamental para ela conseguir ganhar essa autonomia em relação ao útero materno. Mas, depois disso, seu sistema digestivo não está preparado para digerir. Então, mesmo o leite materno forma muitos gases. Dependendo do que a mãe come, ela tem muitas cólicas. Aqueles gases criam uma pressão interna no estômago, e toda hora o ideal é que a gente levante a criança para ajudar que aquele ar saia. Mas tem adulto que chega e diz o seguinte: isso é mimo, isso é dengo, deixa chorar que faz bem para o pulmão. Deixa ali deitado gritando, porque senão você vai ter uma criança mimada. A gente olha para aquela criança implorando por ajuda, sem conexões neurais sequer para enxergar direito, porque a criança começa a conseguir ter alguma precisão no olhar a partir de 4 meses. A gente tem aquele ser pedindo ajuda, colo e aconchego, e a gente julga um bebê que nem conexão neural tem para enxergar como um ser capaz de tentar manipular os adultos para subjugá-lo à sua vontade. E a gente diz: deixa chorar. Eu vinha pensando sobre isso como o oposto da bondade, quando eu comecei a pensar sobre outras questões. Aquela criança na praia estava sendo observada. Aquele cachorro na rua estava sendo observado. O bebê que está chorando está sendo observado, alguém está comentando aquilo. Alguém poderia chegar para aquele cachorrinho na rua, que obviamente estava sofrendo, desamarrar daquele lugar e amarrar em outro. Mas a gente não faz isso. A gente poderia intervir naquele pai que está gritando com a criança, que está obviamente exausta depois de muitas horas na praia. Mas a gente não faz isso. Eu poderia desamarrar aquele cachorrinho e passar ele para dentro da cerca do jardim, de modo que ele ficasse na grama. Podia levar uma mordida, mas era um cachorro pequeno. Estaria fazendo a coisa certa e me aliviando da consciência da dor daquele animal ali. Mas a gente não faz isso. Quando eu comecei a refletir, então, sobre esta maldade não intencional, que é o oposto da empatia, que é o oposto do cuidado, que é o oposto da virtude, da paciência, que é o oposto de se colocar adequadamente numa relação, eu me dei conta que também a omissão pode ser o antônimo da bondade. Então, esta maldade não intencional e a omissão começaram a surgir para mim como um oposto da bondade. Ora, por que eu me omito? Por que eu não mexi no cachorrinho e não tirei ele dali? Por que eu não cheguei perto daquele pai na praia para dizer: tadinho, ele deve estar exausto. Você não está vendo que essa criança não está aguentando mais? Por que eu não faço isso? E aí eu me lembrei de um livro escrito por Santo Agostinho, A Cidade de Deus, em que Santo Agostinho tenta descrever a omissão como um pecado. E é um capítulo especialmente duro para a gente, porque nos chama a uma responsabilidade dolorosa. Santo Agostinho diz o seguinte: a omissão é pecado porque Deus ama perfeitamente. Quem ama perfeitamente, ama em liberdade. Se a cada vez que a gente fizesse uma coisa errada qualquer, Deus viesse e nos desse um tapa na mão, nós não seríamos livres. Então, Deus não pode intervir na história a cada erro que a gente comete. Então, a única forma de evitar o mal seria com a não omissão dos bons. Os bons seriam os braços e os olhos de Deus para fazer a coisa certa em todas as situações. Mas a gente se omite. Porque a gente não quer problema. Porque a gente não quer se indispor com o dono do cachorrinho. Porque a gente não quer brigar. E a gente olha para aquilo e diz: poxa, como um canalha consegue fazer uma coisa dessa, deixar um pobre de um bichinho aqui nesse sol assando. Mas a gente vai embora. A gente fala mal do outro. Mas a gente não corrige. A gente vira a cara. A gente vai embora. Depois a gente conta essa história horrorosa
atrapalhando o bom humor e a felicidade das pessoas com quais a gente convive. Que a gente chega em casa e ainda conta. Então, está todo mundo às gargalhadas na cozinha, tendo uma conversa muito agradável, e a gente vai lá e joga na cara das pessoas a maldade que a gente conseguiu observar, xingando o outro, como se nós não tivéssemos nenhum poder naquela situação. A gente dá para o outro de presente as histórias ruins, e a gente alivia a nossa consciência com esta reprimenda moralista rasa sobre o outro. Eu sou melhor, eu jamais faria isso. Eu não sou como este canalha que consegue submeter o outro a uma dor. Mas eu não faço nada. E aí você começa a olhar para essa questão e pensar, tem algo errado na definição da palavra bondade. Para que a bondade exista, tem mais luta por trás. E aí, continuei pesquisando na internet, vi o D'Amico Trabalho. O que você me deu foi esse. E recuperei um significado antigo do termo bom, que aparece num texto de Nietzsche, dizendo que bom vem de bônus, cujo significado mais antigo significava guerreiro. Então, na realidade, fazer uma coisa boa, ser bom, é travar um bom combate. É estar engajado ativamente numa luta. Numa luta em que você tenta ser um parceiro de Deus no combate ao mal. Ora, se o conceito de bom, na sua etimologia mais profunda, está ligado à ideia de um guerreiro que não tem bondade no coração é um tirano. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a pensar assim, tá, mas espera aí, para eu travar um bom combate, para eu ser um bom guerreiro, eu preciso, antes de tudo, ter disciplina pessoal. Eu não sou um bom guerreiro e não travo um bom combate se eu não primeiro travo um combate comigo mesmo para viver as virtudes. E não é fácil travar um combate consigo mesmo e ter autoconsciência, autodomínio e autocontrole para não ser autocentrado. De alguma maneira, a bondade é o oposto do egoísmo. É essa capacidade de se colocar no lugar de querer fazer o bem para o outro, em que o outro é o sujeito, na realidade, daquela dádiva, é o objeto daquela ação. Eu saio de mim e faço isso pelo outro. Quando a gente começa a refletir sobre isso, então, a gente percebe o quanto que nós vemos nos afastando da ideia do bom combate e da ideia da responsabilidade com a disciplina pessoal necessária para se engajar nessa batalha. Se nós fôssemos, então, reconstruir a sociedade da bondade, nós teríamos que começar pela reflexão sobre a batalha para sair do lugar do egocentrismo e abrir espaço para o outro. Eu dou aula na graduação. Convivo muito com alunos jovens. Tenho tido uma preocupação crescente com a questão do aumento da taxa de suicídio entre os jovens. E eles estão abandonados. Eles estão abandonados. Se o mundo VUCA é desorientador para a gente, imagina para quem não tem a nossa caixa de ferramenta para resolver os dilemas da vida. Dizem para eles que se eles estudarem, eles vão ter sucesso. Só que o volume de conhecimento que é necessário para ter sucesso num mundo que você não consegue prever o futuro é humanamente inadministrável. Não dá para estudar. Eles estão sempre devendo. Eles estão sempre devendo e eles não conhecem a saga que nos trouxe até aqui. Nós não paramos para contar para eles
todas as batalhas que foram necessárias para que a gente pudesse constituir o mundo de hoje. Então, eles têm uma tarefa hercúlea, inadministrável, e ninguém para refletir com eles quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, e como nós podemos encontrar um caminho no mundo, se o mundo é absolutamente incerto, complexo, ambíguo e volátil. Que bússola eu uso para ter alguma possibilidade de antevisão, para saber onde eu devo alocar minhas forças e minha energia? Sentar com um jovem e conversar, não seria esse ato de bondade? Entender que esse jovem tem todo o direito de estar perdido e que nós deveríamos lembrar com empatia de como era difícil no nosso tempo escolher uma profissão, quando na verdade só tinham 3, né? Todas as famílias queriam que a gente estudasse direito, medicina ou engenharia. Eu me lembro que quando eu fui estudar história, meu pai ficou desesperado. Ele disse, mas isso não vai te dar uma profissão. História era diletantismo, para se você se aposentasse depois, mas não era de fato uma profissão, porque não ia te dar as bases para sustentar uma família. E eu, agora, né, com 57 anos, na época, a grande preocupação dos meus pais estava acabando aqueles casamentos que duram a vida inteira. Meu pai dizia, mas se você for professora e o seu casamento não durar, como é que você vai sobreviver? Agora, os alunos têm que estudar e se preparar para as profissões que não existem. Como é que você faz isso? Como é que você ajuda a ter autoconfiança, a ter uma âncora para caminhar nessa direção? Como é que a gente, por exemplo, pode chegar para eles e dizer, olha, qualquer trabalho bem feito abre portas para um futuro sustentável. Não se preocupe com a profissão, se preocupe com os problemas. Se você enxergar problemas na vida e você conseguir resolvê-los, você vai estar cada vez mais preparado para o próximo problema. E é assim que a gente anda num cenário turbulento. Mas nos falta empatia e bondade. Quando a gente começa a pensar sobre a questão da omissão, e eu olho para o quadro político brasileiro, eu penso, olha onde o acúmulo de omissões nos trouxe. Nós sabíamos que havia alguma coisa errada com as nossas instituições? Sim, desde sempre. Nós sabíamos que havia erro de representação política? Sabíamos, não era segredo. Sabíamos que havia um conjunto de oportunistas infiltrados na política e que faziam uma cortina de fumaça de que estava lutando pelos nossos interesses pela frente, para se beneficiar pelas costas? Sabíamos e não fizemos nada. Até chegar no momento, em 2013, onde os jovens se rebelam e vão para as ruas brigar pelo aumento da passagem. A gente olha para aquilo e diz assim, por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo que, de repente, uma nova geração chega e diz, eu não quero mais isso. Mas nós não ajudamos a formular um juízo sobre o que querer. O que eu devo querer? Como é que eu penso esse desafio de instituições que estão se esfacelando? Sobre que bases ela deve estar constituída? O rumo, que é o dever de casa que o D'Amico me deu, para reconstruir uma sociedade da bondade, só pode estar em reconstruir esses vínculos de diálogo, de acolhimento, de conversa. A cidade boa e limpa vai estar quando cada um limpar a porta da sua casa. Aí a gente não precisa de um poder centralizado para isso, tem menos espaço para um oportunista estar lá. O jovem mais preparado vai estar lá quando tiver um avô e uma avó que consiga ter uma conversa interessante, não moralista e não acusatória. A gente não tem isso, a gente acusa. A gente já fala com o jovem na perspectiva de que eles estão errados, quando eles estão enfrentando desafios que nós sequer paramos para pensar quais são. E aí eles ficam sozinhos, têm medo de fracassar, não têm apoio, se matam. E a gente está tendo uma taxa de suicídio jovem que nós não tivemos na nossa história.
Tem um rabino chamado Newton Bonder que diz: o contrário da solidão e do desespero é o pertencimento e a esperança, e eu vivo pensando nisso. Nós não construímos pertencimento, e ao não construir o pertencimento, nós não construímos a esperança. Se nós conseguirmos simplesmente contar a saga, voltar ao poder da oralidade, parar para pensar em como é que nós cumprimos o nosso papel como os sábios da tribo, nos envolvemos. A gente não reconstitui esse tecido de bondade. Se nós não denunciamos o mal com a intenção de corrigir, nós não reconstruímos a sociedade da bondade. E quando nós denunciamos hoje, nós não denunciamos com a intenção de corrigir. Nós denunciamos com a intenção de esfregar na cara do outro todo o erro e toda a sujeira que a nossa sociedade conseguiu produzir. E a gente se desimplica. Mas eu não fiz nada disso. Eu só tive no grupo dos milhões de omissos que olharam para o outro lado. E, infelizmente, esse é um legado da minha geração. Eu não me envolvi até recentemente. Eu fiquei muitos anos na Ásia. E eu vi coisas lá que eu fico pensando, nossa, seria simples se o ser humano se reconectasse com a bondade e se reconectasse com o seu papel, seria simples. Quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade japonesa, e eu estive lá durante muitos anos, os idosos, depois de aposentados, vão às escolas contar como era no tempo deles, simplesmente para manter uma memória da saga que foi chegar até aqui. Ora, se eu consigo contar a saga como era, e as lutas, as durezas que nós tivemos que vencer para chegar até aqui, o aqui vira um pontinho numa trajetória do tempo cheia de possibilidades futuras. Mas se nós não fazemos isso, entra o jovem, vendo tudo isso pronto, essa tecnologia maravilhosa, ele pergunta, não tem papel para mim no mundo. Porque ele não se localiza na saga. Quem eu sou é a síntese da onde que eu vim e para onde que eu vou. Que mundo é esse que nós estamos construindo? E tem tudo por fazer. Mas o jovem não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar todo esse volume gigantesco de trabalho que precisa ser realizado para que a gente tenha uma sociedade melhor. Trabalho educativo, trabalho humanístico, trabalho de resolução de problemas. Quando a gente pensa, então, sobre este lugar da omissão e o caos que isso causou na nossa sociedade, como antônimo dessa bondade, como antônimo dessa vontade de dar, a gente percebe que nós envenenamos o nosso próprio sangue. Ao não dar, nós represamos dentro de nós toda a potência e isso nos destrói. Tem uma outra metáfora num livro do Bonder, que é um rabino que eu gosto muito, embora eu seja católica. Eu leio muitos trabalhos dele, ele diz, quando a gente vai pensar nas relações de troca com o mundo, eu gostaria de contar aqui, fazer uma metáfora com o Mar Cáspio e o Mar Morto. Ele diz, o Mar Morto é morto porque ele não troca, porque ele não tem saída. Como ele não tem saída, ele evapora tentando conter tudo que tem dentro dele. E aí a água fica salgada demais. E o Mar Cáspio é vivo porque tem canal de entrada e canal de saída. Tem troca. E a troca faz com que a vida esteja presente ali. Ele não fica tão salgado como o outro mar. Se nós nos organizássemos como os japoneses, que se organizam primeiro numa rua, os idosos da rua sentam e conversam, primeiro sobre a rua, depois sobre a relação de vizinhança. Tem uma coisa muito bonitinha no Japão, minha filha mais velha nasceu e cresceu lá. A partir dos 7 anos, vem uma senhora vizinha e diz assim, está na hora de você começar a deixar sua filha sozinha para a escola. Ela precisa desenvolver autonomia. E você confia, sabe por quê? Cada um desses idosos bota um chapéuzinho laranja na cabeça, na hora que vai começar o turno escolar, e vai para um sinal de trânsito e fica com uma bandeirinha na mão. As crianças vêm andando pelas ruas e fica um idoso de voluntário em cada esquina olhando. Chamam a atenção, se correr para a rua. Quando aquela criança chega naquele cruzamento,
O idoso segura com a bandeirinha. E ele levanta para os carros pararem na hora que ele acha que as crianças devem atravessar. Isso é voluntário. Isso é solidário. E eles arrumam a rua. Eles plantam as plantas das calçadas quando a neve cede e algumas das flores morreram no inverno. Não precisa da prefeitura. E não tem lixeira. E a rua é limpa. Nós temos muita lixeira e as ruas são sujas. Essa questão da omissão e desse compromisso com o bem comum, ele abre um espaço para a felicidade. Porque se eu fui lá e salvei o cachorrinho, eu saio dali me sentindo tão melhor comigo mesmo. E se eu conseguir explicar para aquele dono do cachorrinho que prendeu ele ali, se eu for pega no flagrante trocando o cachorrinho, e eu chegar e dizer assim, nossa, você deve estar muito cansado, você nem notou. Então, eu troquei seu cachorrinho porque ele não vai brigar comigo. Ele vai brigar comigo se eu disser, como é que você não vê isso e deixa as coisas, coitado do bicho aqui fritando? Não sei. Eu fico olhando para isso e pensando numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu fiz um trabalho para a Secretaria de Educação e eu comecei a trabalhar numa unidade prisional para menores infratores, num projeto com recurso do Banco Mundial. E todo dia eu ia para Bangu, para o Degase, falar com os menores infratores. Um deles chorou quando a gente levou canetinhas coloridas para pintar. E ele disse, eu nunca fui para a escola, eu adoro o trabalhinho colorido. Desculpa. Isso é uma dor para mim. Quando você vê um menor infrator que chora porque você levou canetinha, você vê a infância perdida. Você vê a infância arrancada. E aí, eu fui conversar com os professores do Degase e eles me disseram, são mais ou menos 4.000 que circulam por aqui. No total, tem menino que já voltou 16 vezes, porque como não dá para prender o de menor, ele volta para a rua. Eu fui conversar com esse de menor, que voltou 16 vezes. Eu perguntei para ele, como é que você imagina a sua vida quando você crescer? Ele disse, eu vou estar em Bangu 8 igual meu pai, eu vou ser o chefão de lá. Ele não conhecia nada, a não ser o crime. O projeto de vida dele era ser o chefe de Bangu 8. Nós fomos fazer um levantamento, então, para o Banco Mundial, para tentar entender como é que países solucionaram esses problemas. E o exemplo maior é Israel, que conseguiu a maior taxa de segurança, não nas guerras, mas internas, porque foram olhar para a relação de causalidade entre infração e a vulnerabilidade das crianças. O que Israel provou? Que famílias que têm pelo menos um dos pais na cadeia tende a empurrar a criança para o crime. E esse era um fato no Rio. A criança sai do Degase, volta para a favela, aí tem vínculos com os comandos criminais, o pai e a mãe são criminosos, o que eles fazem? Botam o menino na rua para trazer dinheiro para casa. Então, a gente prende, depois a gente devolve para a família criminosa, a gente prende de novo e a gente mata um número enorme de jovens, a gente mata um número enorme de policiais. E no debate político, a gente vê as pessoas babando ódio nas redes sociais, dizendo bandido bom é bandido morto. Quando você vai no Degase e o professor diz, no total são 4.000, você chega no Rio, você acha que são 4 milhões. Porque eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. 4.000 é um bom colégio interno. Um bom colégio interno. 6 milhões de pessoas naquela cidade, que deveriam até hoje estar amargando a chacina da Candelária, em que um monte de meninos e meninas de 11, 12, 13 anos foram massacrados. Continuam se omitindo e dizendo que esta infância sem bondade
que se transforme em violência deve ser combatida com mais violência. Não podemos continuar nos omitindo. Se nós não fizermos esse tipo de movimento que está sendo feito aqui, para parar para pensar sobre isso, retomaremos o rumo? Os psicólogos mostram que crianças que não tiveram acolhimento na infância, tiveram vulneráveis e foram vítimas da violência, têm inúmeras vezes mais chances de serem assassinos quando crescer. Israel tira da família. Se a família representar, obviamente, um dano para a criança. Então, o colégio, ele é medida protetiva. Esses colégios, então, têm um apoio psicológico, um apoio emocional, têm acolhimento, cuidado e uma pedagogia de humanismo para que essas crianças consigam processar o trauma de ter nascido numa família violenta, antes que eles entrem para o crime. A taxa de recuperação é de 82%, que são das crianças que foram protegidas das famílias infratoras, aprovadas no exército israelense, que é a prova máxima de que esse indivíduo é um cidadão que você pode colocar uma arma na mão. O que nos impede de fazer isso? Somos uma sociedade vítima da omissão. Quando 200 milhões se omitem, 4 mil crianças numa unidade prisional como a de Gaza não tem ninguém para olhar e dizer, deve ser terrível ser criado numa família de bandidos. Muitas dessas crianças foram vítimas de violência física e violência sexual. E só encontram na violência um vetor de participação na sociedade. Como retomar o rumo, D'Amico? Agora você que diz. Eu não sei. A bondade resolveria? Sem dúvida. Mas sem empatia, sem altruísmo e sem omissão, eu não vejo caminho. Podemos começar um movimento de solidariedade para com essas crianças, para que a gente tenha chance de uma sociedade melhor? Podemos construir grupos de conversa para ir nas escolas, falar com esses meninos que não têm pai, sobre o que é ser homem de verdade na nossa sociedade, para cortar esse círculo vicioso. Quando nós olhamos para a sociedade brasileira, tem um dado que é bastante assustador. Tem uma coisa boa na nossa sociedade, de todos os países do mundo, somos um dos raríssimos, que atingiu a equidade de gênero, 100% de equidade de gênero, em saúde e educação. A gente fala isso aqui, para a gente parece bobagem. Mas se vocês forem em alguns países da Ásia, os meninos vão para os melhores colégios, as meninas muitas vezes são proibidas de estudar mais do que o primário. Os meninos têm bons planos de saúde, porque eles são raros e preciosos para a família, as meninas não têm plano de saúde. Muitas sociedades, Sudeste Asiático, África Subsaariana, em que a disparidade é essa. Como nós mandamos os nossos filhos para as mesmas escolas, meninos e meninas, e damos plano de saúde igual para os dois, a gente não consegue entender muito bem o que isso significa quando a gente vê as ODSs da ONU falando sobre a promoção de equidade de gêneros. O Brasil está num grupo de 5 países, só 5, que chegaram na equidade de gêneros nessas 2 posições. No entanto, quando a gente vai abrir as estatísticas de educação por gênero e raça, nós encontramos a seguinte situação. O grupo disparado mais educado da sociedade brasileira, 56,8%, são as mulheres brancas. O segundo grupo mais educado da sociedade brasileira são os homens brancos. Em terceiro lugar, são as mulheres negras. Em último lugar, são os homens negros. Os homens negros têm a pior performance escolar, a maior taxa de abandono, a maior distorção idade série, a maior taxa de mortalidade entre 14 e 24 anos. Por quê? Porque o homem negro está nessa posição. Isso ainda é uma herança da escravidão.
Nós temos orgulho dos nossos ancestrais italianos, espanhóis, alemães, de uma tradição de família que nos ensinava a criar os jovens com amor, com carinho, com bondade dentro de casa, contando histórias, enfeitando a árvore de Natal, botando ovinho do coelhinho da Páscoa. Mas as famílias dos negros foram vendidos até recentemente, até 100 e poucos anos atrás, pai, mãe e filho eram vendidos. Eles não aprenderam o que era, não aprenderam na família o que era esse cuidado. Os homens, principalmente, não construíram nenhum vínculo adequado com as mulheres e as crianças. Eles têm a maior taxa de violência doméstica, a maior taxa de abandono paterno, a maior taxa de violência sexual dentro de casa, a maior taxa de feminicídio. Esses meninos aprendem com os pais que sumiram e nas suas comunidades, que é assim que o homem se comporta. E não tem ninguém para dizer que dá para fazer melhor que isso. Então, eles vão lá, engravidam uma menina precocemente, daqui a pouco estão no tráfico, daqui a pouco morrem, aí seus filhos são criados vulneráveis, e aí, quando a gente vai olhar, o que acontece? Essa mãe, que forma 48% dos lares na classe CDE brasileira, 48% dos lares nessas classes sociais são sustentados por uma mulher sozinha, porque a taxa de evasão masculina é muito grande. Essa mulher consegue ainda manter algum controle das meninas na escola. Mas quando os meninos fazem 14, 15 anos sozinhos nessas comunidades e nas periferias, a mãe perde controle dos meninos. Se nós conseguíssemos ser mais empáticos com esta mãe, criando suporte voluntário no contraturno, criando um movimento de compartilhamento, o que é ser homem que é homem de verdade, usando as redes sociais, a tecnologia para ajudar os professores a ter depoimentos sobre como a ciência ajudou a construir uma carreira, a como um pai é importante dentro de uma família, como a grande missão que a gente pode ter hoje é evitar a perpetuação desse ciclo. Se a gente discutir isso, o empoderamento surge como resposta. Esses meninos conseguem ver uma luz no fim do túnel. Mas ninguém para olhar para isso. E aí a gente fica aqui na DCE pensando qual pode ser o papel do empresário cristão. Nós temos uma influência muito grande sobre as pessoas que trabalham com a gente. Nós temos uma influência muito grande nas associações empresariais, nós temos uma influência. Seríamos nós capazes de nos unir para usar essa influência para o bem? Seríamos nós capazes de olhar para esses meninos com bondade? Se conseguíssemos fazer isso em 14 anos, não terminaríamos com esse caos que hoje nos assola? Eles são tão poucos em relação à maioria da sociedade. E eles só estão nessa posição que nos vitimiza porque nós fomos omissos com isso. Tempo demais. Não sei se era isso, D'Amico, que você tinha em mente. Foi o que eu consegui pensar a partir do seu desafio. Eu gostaria de encerrar aqui minha fala agora, para a gente poder debater um pouco o tema. Espero que você tenha me dado a missão, tenha cumprido. Obrigada a todos. Nós agradecemos desde já a participação de Carmen Migueles no nosso